Família vascaína, chegando aqui, cara, nessa noite não, né? Nessa madrugada de sexta-feira para sábado, né? Que eu tô gravando esse vídeo aqui, já é quase 1 hora da manhã, mais ou menos. Vai dar 1 hora da manhã, né? Eu resolvi gravar esse vídeo aqui de maneira informal com vocês aqui da minha sala, sentado no sofá, né? Para fazer, na verdade, cara, um desabafo, né? Um desabafo sobre tudo que está acontecendo no Vasco. Eu não tô mais gravando vídeo à noite porque foi como eu já expliquei, cara. É muito difícil para gravar vídeo à noite para mim agora, por estar trabalhando, né? E eu chego muito tarde em casa, eu vou dormir muito tarde, e o tempo que eu tenho é gravar de manhã, só que amanhã eu vou ter que pegar um pouco mais cedo, inclusive, né? Eu não posso nem demorar muito para não dormir muito tarde, que eu vou ter que acordar mais cedo amanhã. Amanhã é jornada dupla, porque eu faço um trabalho extra amanhã na parte da manhã, no mesmo local que eu trabalho, né? Então, 10 horas da manhã eu tenho que estar lá. Não é tão cedo assim, mas tem que acordar pelo menos aí umas 8 horas da manhã para poder me preparar, né? Então, pessoal, é o seguinte, eu estou fazendo esse vídeo aqui. Antes de mais nada, deixa o joinha, o like. Compartilhe o vídeo, por favor, gente. Deixa principalmente o like aqui para me ajudar. Poxa, pô, caraca, cara, 3 visualizações, cara. Eu soltei o vídeo aí por volta de 2h30 da tarde ontem. Caraca, tá. Agora que deu aí 3, 4 visualizações, não sei. Pô, meu Deus, gente, me ajuda. Tá assistindo o vídeo? Deixa o like, sabe? Pro YouTube entender que o vídeo tem relevância, que o vídeo, poxa, pode atingir mais pessoas. Senão fica difícil, cara, das coisas aqui que eu falar para vocês, as informações e tudo. Eu não tô aqui para dar furo de reportagem, já falei. Eu não sou repórter, eu não sou jornalista, eu não sou nada. Eu vejo as notícias do Vasco, do futebol, faço aqui um resumo mais ou menos para vocês, detalho aqui, tento esmiuçar e explicar mais ou menos aqui o meu ponto de vista, o que eu entendo, para poder passar para vocês que talvez não tenha tempo, né, de ver notícia, ficar no celular olhando, pesquisando. Então, eu tô aqui justamente para isso, cara, para mastigar para vocês, para trazer a notícia até vocês, tá? Eu não invento nada, eu não tiro coisa da minha cabeça, tá? É tudo que vocês vão ver aí nos veículos de comunicação, no GE da vida, na ESPN da vida, tudo que tem notícia que vai passar ali é o que eu falo aqui para vocês, não é nada da minha cabeça, tá? Então, gente, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Eu quero falar sobre o técnico Fernando Seabra, né? Porque deu para trás, ele não vem mais, né? Porque o que aconteceu? O Coritiba não aceitou parcelar o passe do treinador, que está no valor aí de 4 milhões a 5 milhões de reais. O Vasco queria parcelar, o Coritiba foi incisivo, não aceitou, foi relutante aí na negociação. E o que fez o técnico também voltar atrás foi o seguinte, que parece que o Admar Lopes prometera a ele de que já tinha pago a rescisão contratual dele ao Coritiba. E não. Na verdade, o Vasco ainda ia negociar com o Coritiba. Mas falou para o técnico, para o profissional, que já estava certo. Que já tinha negociado com o clube dele, que estava tudo bem. E o técnico aceitou a proposta do Vasco até então. Né? Quando o técnico viu que não tinha nada certo, ele não gostou, com toda razão, ficou puto e voltou atrás e falou que ia ficar no Coritiba mesmo. Inclusive tem um vídeo aí rolando de um diretor do Coritiba, né, falando sobre esse assunto, explicando, né, tudo que aconteceu, de que foi um mal entendido e tudo mais, que o Fernando Seabra continua sendo técnico do Coritiba, apesar de ter algumas informações que o Admar tá lá no Paraná ainda para resolver o assunto e tal, mas só que não. Veio esse diretor do Coritiba, inclusive o próprio Fernando Seabra, dizendo que continua à frente do Coritiba, tá? E que não vai sair, e que não teve nada concreto e coisa e tal. Fica aí com esse vídeo aí que eu vou trazer para vocês, o diretor do Coritiba e o próprio Fernando Seabra
falando. Boa tarde, Nação Coxa Branca. Uma satisfação estar nos comunicando com vocês. É importante esse esclarecimento nesse momento com relação aos fatos que aconteceram nos últimos dias. Realmente o nosso treinador Fernando Seabra recebeu um convite de um outro clube do futebol brasileiro e nesse momento nós tomamos conhecimento e houve realmente uma abordagem conosco para uma negociação, do qual prontamente o clube declinou e não avançou nessa negociação com as condições que estavam pré-estabelecidas. Para nós é um motivo de satisfação, porque a gente demonstra uma convicção no projeto, demonstra uma força institucional e um posicionamento claro e definitivo para o mercado. Nós temos muita convicção no projeto que está acontecendo no clube, um orgulho daquilo que os jogadores, staff, comissão técnica e também a nossa diretoria impõem no dia a dia para defender os interesses da nossa instituição. E assim nós vamos fazer sempre. É importante que depois dessa definição, prontamente nós restabelecemos o nosso trabalho. O Fernando Seabra continua conosco e vai seguir liderando o trabalho junto com todo o staff, assim como a nossa diretoria segue conduzindo e liderando o clube nesses desafios da temporada. Com muita convicção e com muita confiança, nós vamos seguir o nosso caminho de crescimento, como assim está acontecendo nos últimos anos. Muito obrigado a todos e seguimos juntos. Olá, Nação Coxa Branca, Fernando Seabra aqui, passando primeiramente para dizer que sinto muito pelo transtorno aí dos últimos dias. A gente sabe todo o sofrimento e angústia que isso causou, mas venho aqui comunicar que seguimos fortes no projeto, um projeto que confiamos, temos muito orgulho de participar e vamos com todo entusiasmo, como sempre foi, assim como contamos com o entusiasmo e o apoio de todos vocês. Um grande abraço. Então vocês puderam ver aí, né, que realmente o próprio Fernando Seabra fala que vai continuar à frente do Curitiba, seguindo, tocando o projeto para frente e tal. E, cara, porra, isso aí vindo do Admar Lopes, cara, chega a ser decepcionante, né, cara? Porque para toda a torcida do Vasco, o Admar Lopes aí é um dos melhores profissionais que a gente tem no departamento de futebol. Pô, e ele fazer o que... Se realmente isso é verdade, que ele falou pro Fernando Seabra que já estava resolvido com o Curitiba, já tinha pago a rescisão contratual dele, e na verdade não pagou nada, queria negociar um parcelamento. Se isso for verdade, isso aí é de um amadorismo sem tamanho, cara. Me desculpem, mas, cara, que coisa patética. Amadora, amadorismo puro, tá? Não se faz isso, né, com um profissional. E dessa forma, cara, tinha um analista de desempenho que era do Cruzeiro, pediu demissão, olha só, cara, pediu demissão do Cruzeiro para trabalhar com o Seabra no Vasco, e agora o cara tá desempregado, né? A negociação melou, o cara já pediu demissão do Cruzeiro e agora o profissional tá desempregado. Olha que situação, cara, olha com quantas pessoas mexeu esse negócio de técnico do Vasco da Gama, né? Agora tá vindo aí especulações aí de Jair Ventura, tá vindo especulações aí de Roger Machado, que não é do meu agrado, Roger Machado, tá? E até daquele técnico equatoriano, o nome dele é estranho, o nome dele é esquisito, de Cassese, alguma coisa do tipo assim, né? Até esse técnico equatoriano aí, o pessoal andou especulando, mas eu não vou falar nada, cara, a respeito de especulação de técnico, porque, cara, tudo no Vasco que você fala, e detalhe, tu ainda passa por mentiroso, né? Porque eu participo aqui num canal de WhatsApp, o Sentimento Vascaíno, lá do João, né? Do Sentimento Vascaíno, e o cara veio lá falar, um membro lá do grupo lá veio falar, dizendo que a culpa é dos youtubers, que engana todo mundo, que fala que o cara estava certo e na verdade não estava nada certo, como se a gente tivesse culpa de divulgar as notícias que saem no IGE, que saem na ESPN, que saem no BTB, que saem em outros canais aí, em outros veículos de comunicação de esporte aí, que falaram que o técnico Fernando Seabra já estava praticamente fechado com o Vasco.
Não é coisa da nossa cabeça, cara. Por isso que eu acabei de falar aqui. Eu não tiro nada da minha cabeça, entendeu? Eu vejo que tá por aí pipocando nos veículos de comunicação, e veículos de comunicação sérios, né? Como o GE, que a gente acha que é sério. E, porra, e se a coisa dá pra trás porque o Vasco faz merda, ninguém tem culpa, né? Então, dessa forma, cara, o Vasco tá numa situação periclitante, cara, porque por causa dessa merda dessa intervenção, né? Alegaram também que não tinha, que o Vasco não dava garantias financeiras para pagar a multa rescisória. Por isso que o empresário lá do Fernando Seabra não colocou dinheiro na frente para resolver a questão da multa contratual, porque o Vasco ele não dá garantias financeiras justamente por causa dessa intervenção. Aí, cara, eu vou fazer um desabafo aqui. Surgiu uma notícia, né, da reunião de ontem do Conselho de Beneméritos. Rolou uma reunião ontem, houve um protesto em São Januário de novo, né, por causa dessa reunião do Conselho de Beneméritos. E eu escutei falar que o presidente do Conselho de Beneméritos, o senhor Luiz Manuel Fernandes, ele teria abrido uma moção, né, na verdade, ele solicitou ao colegiado uma moção de repúdio. Eu vou ler a matéria aqui para a gente ver aqui direitinho, para eu não falar besteira, tá? Durante a reunião no Conselho de Beneméritos, o presidente do Conselho, Luiz Manuel Fernandes, solicitou ao colegiado uma moção de repúdio contra a intervenção da Justiça em favor do presidente Pedrinho. A proposta, no entanto, foi rejeitada pela maioria dos beneméritos presentes. Olha só isso, cara. O episódio traz uma leitura política importante. A rejeição da moção indica que Pedro Paulo não conta com o apoio integral do Conselho de Beneméritos, evidenciando que o cenário político do Vasco permanece dividido. A reunião contou com a presença do presidente do CRVG, Pedro Paulo, do presidente da AG, da Assembleia Geral, né, Alain Belanciano, em chamada de vídeo, além dos integrantes da diretoria, Cristiano Campos e Marcelo Tangerina. Foi uma apuração aí do Léo Lacerda na torcida vascaínos, tá? Depois eu fui lá no Net Vasco, e no Net Vasco, o próprio presidente aí do Conselho de Beneméritos, o seu Manuel Fernandes, veio a público dizer que isso era mentira, tá? Que isso era mentira, que inclusive foi uma votação esmagadora a favor do Pedrinho, acho que 102 votos contra 2, alguma coisa do tipo, 100 e poucos votos contra 2 contra o Pedrinho, né? E dizendo ao contrário, que o Conselho de Beneméritos inteiro, em peso, está apoiando o Pedrinho para que ele volte a ser lá o administrador da SAF, que a gestão do Pedrinho volte a estar na administração da SAF do Vasco da Gama, tá? Então, cara, o que eu quero dizer é o seguinte, eu espero aí que o seu... Olha como é que minha memória é, tem que olhar toda hora aqui o negócio. Seu Luiz Manuel Fernandes, ele não esteja mentindo, tá, cara? Eu espero que o seu Luiz Manuel Fernandes não esteja mentindo, tá? E que isso realmente seja uma fake news do Leonardo Lacerda na torcida vascaínos. Porque se o Conselho de Beneméritos, tá, repudiou um apoio ao Pedrinho diante desse afastamento por causa da justiça, né, de uma intervenção por causa da justiça, se ele abriu uma moção na reunião de hoje do Conselho dos Beneméritos e essa moção foi rejeitada pela maior parte do Conselho de Benemérito, na boa, cara, vocês me desculpem, mas o Conselho de Beneméritos do Vasco ele tem que ser explodido. Ele tem que ser explodido, cara. Aquele bando de velho, filha da puta que tá lá. Aí eu vou pedir para vocês tirarem as crianças da sala. Não deixar seus filhos assistir esse vídeo, tá? Porque é para maior de 18. Aqueles filhos da puta, daqueles velhos lá, daqueles conselheiro desgraçado lá, daqueles conselheiro vitalício, que só sai do clube quando morrem, são eles que atrasam o Vasco, cara, há anos e anos e anos, tá? Há anos e anos e anos. E o Vasco não aguenta mais, cara. O Vasco não aguenta mais essa cambada de sanguessuga, essa cambada de vampiro,
filha da puta do Conselho de Beneméritos, que fica ali atrasando o clube. E eu vou mandar um recado aqui, principalmente para o professor Sérgio Frias, que eu tenho um grande respeito, eu tenho uma grande admiração, sabe muito de Vasco, tá? Só que, desculpa, doutor, o senhor está muito errado. Professor, o senhor está muito errado nas suas opiniões, tá? Dizendo, ele tem um vídeo dele rolando aí nas redes sociais, no Instagram, que ele está repudiando as falas do Lamáquia, pelo Lamáquia dizer que quer comprar o Vasco, porque ele quer ser dono do Vasco, e o professor Sérgio Frias vem nesse vídeo dizendo que o Vasco pertence aos vascaínos, porque não é assim como o Lamáquia está falando, e coisa e tal. Professor, deixa eu falar uma coisa para o senhor. Os vascaínos que estão lá dentro do conselho, tá? Eles não fazem bem nenhum para o Vasco da Gama. Eles não fazem bem nenhum para a instituição. Só me perdoe, mas já são anos e anos e anos que esses caras não fazem nada de bom para o Vasco da Gama. Pelo contrário, cara, eles só sabem atrasar o Vasco cada dia mais, tá? O Vasco, ele retrocede, a cada dia que passa, o Vasco retrocede uns 10 anos. O Vasco retrocede uns 10 anos a cada dia que passa por causa dessa cambada de sanguessuga que tem lá dentro. Então, cara, na boa, vende pro Lamáquia mesmo, sabe? Porra, vende pra ele. Se o cara tiver com boas intenções, tiver querendo realmente fazer alguma coisa boa, vende pra ele, porque não dá mais, cara. A política do Vasco, ela é tóxica. A política do Vasco, ela é nociva. Ela mata todo mundo, cara. Sabe? A gente não aguenta mais. O Vasco está sob uma intervenção. O Vasco está com problemas para contratar um treinador. O Vasco não tem 4 milhões, 5 milhões de reais para pagar uma multa rescisória de um treinador. E esses filhos de uma puta ainda não prestam apoio para o Pedrinho. Ainda fica do lado da justiça, que deu uma intervenção, que está travancando o clube, que está atrasando o clube. Porque olha só, se o Conselho de Beneméritos mostra apoio, cara, ao presidente da SAF, ao presidente da instituição, que é o Pedro Paulo, se eles mostram apoio, a justiça vai reparar que, porra, que a gestão dele não tem nada de errado acontecendo, que não tem nada do que estão falando aí, de gestão temerária, de coisas aí acontecendo aí por baixo dos panos e tudo mais. Agora, se o Conselho de Beneméritos vai contra o presidente da instituição, que está no controle da SAF no momento, que está no controle administrativo da SAF, se o próprio Conselho de Beneméritos vai contra, né, corroborando com a justiça que deu a intervenção, a justiça vai imaginar o quê, cara? Porra, a gente está certo. A gente tem que intervir mesmo, porque o próprio Conselho de Beneméritos está contra o cara, porra. Então, o que a justiça vai pensar? Que realmente está tudo errado. Cara, e isso só atrapalha o Vasco, cara. Isso só atrapalha o Vasco. O Vasco não tem dinheiro. O Vasco está querendo tirar técnico dos outros clubes, mas não tem dinheiro, cara, para tirar técnico de clube nenhum. Estão falando de Jair Ventura, estão falando... Vai tirar... Jair Ventura tá no Vitória, cara, empregado. Vai pagar como a rescisão dele? O Vasco não tem dinheiro. O Vasco não tem dinheiro para trazer jogador. Esse Nelson de Ossa aí já está praticamente certo com o Vasco, mas o Vasco não apresenta garantias financeiras ao Real Betis para trazer o jogador. Olha que ponto. Aí, o Campeonato Brasileiro está batendo na porta. O jogo é dia 16. O jogo é dia 16. E o Vasco não contratou ninguém, cara. O Vasco não contratou ninguém. Sabe? Quem colocou esta merda na justiça não quer o bem do clube, cara. Não quer o bem do clube. Só quer o mal. Eles são da seguinte opinião: quanto pior, melhor. Para eu tomar o poder. Porque terra arrasada é fácil de você chegar e tomar o poder quando a terra está arrasada. Então, o slogan deles é esse aí: quanto pior, melhor. Então, eles não querem o bem do clube, cara. Esses caras não querem o bem do clube, né? E parece que... Cara, eu nem quero, já tô até cansado de falar dessa história, né? E tem coisas acontecendo aí, ó, tem mudança aí na defesa jurídica, tem escritório que estava aí no controle da RJ saindo, pedindo renúncia, tá?
como esse aqui, ó, o escritório Bumacar Advogados Associados comunicou oficialmente à quarta vara empresarial do TJRJ sua renúncia à representação do Clube de Regata Vasco da Gama e da Vasco SAF no processo de recuperação judicial. Surgiu aí, né, uma nota aí dizendo que os escritórios de advocacia que estavam ali do comando da recuperação judicial, deixa eu ver quanto tempo tem aqui, estavam renunciando também. Os escritórios de advocacia estão renunciando também, que estão cuidando aí da recuperação judicial do Vasco. A matéria continua e agora tá se constatando, tá? Pelo artigo 112 do parágrafo 1º do Código de Processo Civil, a renúncia não produz efeitos imediatos. O escritório permanece responsável por atos processuais urgentes durante o prazo legal de 10 dias, até que substituição da representação seja efetivada. A comunicação foi dirigida ao presidente Pedrinho pelo CRVG e à administradora provisória Adriana Campos Conrado Zamponi pela Vasco SAF. A recuperação judicial continua normalmente, mas o Vasco deverá constituir uma nova equipe de advogados para atuar no processo. A informação primária deste assunto foi divulgada pelos amigos do Atenção Vascaínos. Então, cara, olha só. Escritório de advocacia que estava aí no comando da Vasco SAF pedindo renúncia. Ou seja, agora o Vasco vai ter que constituir um novo corpo jurídico para comandar a RJ, tá? E como é que vai fazer isso agora com essa porra dessa intervenção? Me fala, como é que agora vai se constituir um novo corpo jurídico aí para tomar conta da RJ? Para tomar o lugar desse escritório aí. Entendeu? Então, cara, o Vasco tá um Manaus à deriva, tá? O Vasco tá um Manaus à deriva, tá sem comando, tá sem rumo, tá sem nada, né? Parece que 2 interventores aí vão ser nomeados pela nova juíza, porque a outra juíza renunciou também, alegou suspeição, que era suspeita no caso, agora está na mão de uma nova juíza, ela já nomeou aí essa mulher aqui, que eu acabei de citar ela, como é que é o nome dela aqui, gente? Espera aí, minha cabeça ela é horrível, cara. Deixa eu ver aqui rapidinho. Ó, vai ter que falar com ela, cara, mudança na defesa jurídica, putz grilo, cara, essas coisas que atrasam o vídeo, sabia? Vou dizer presidente Pedrinho, aqui ó, tal da Adriana Campos Conrado Zamponi, vai ser uma das interventoras, e o outro é aquele cara que já está no Conselho de Beneméritos do Vasco lá, que foi o presidente do CAD, né? Eu falei o nome dele no vídeo hoje mais cedo, se vocês, né, viram o vídeo mais cedo aí, vocês sabem de quem que eu tô falando. Só que esse cara aí parece que ainda não foi, porque não tem documentação comprovada para ele ser colocado como interventor junto com essa mulher, tá? Ainda não, parece que a justiça ainda não juntou a documentação dele para ele poder ser também um interventor ali na Vasco SAF, enfim, né? E tá aí uma atualização na justiça que aconteceu agora, é o que eu tô falando, eu tô cansado de falar desse negócio, porque toda hora pipoca uma coisa nova, toda hora pipoca um negócio e nada acontece, né? Aqui parece que teve uma atualização, no caso aí da justiça, né? E o pessoal tá aguardando aí, tá de olho, tá? A matéria diz o seguinte, ó, vamos ficar de olho. Existe a possibilidade de que o pedido de reconsideração apresentado pelo Vasco seja analisado a qualquer momento. A solicitação está nas mãos da doutora Simone Gastese Chevrandi, é a nova juíza do caso, tá? A nova juíza aí que está à frente do caso do Vasco, que a outra alegou ser suspeita, e agora quem está no lugar dela é essa doutora Simone Gastese, né? E ela é titular da 6ª Vara Empresarial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. A tendência é de reintegração dos conselheiros de administração afastados e da manutenção da administradora judicial Adriana Campos Conrado Zamponi como interventora. Ou seja, gente, eles vão botar novamente aí o pessoal que foi afastado, vai reintegrar, né, os conselheiros de administração, no caso Felipe, o tal do Tangerina, o tal do Cristiano, né? Eles vão voltar
pro comando da Vasco SAF, só que a interventora vai estar ali agindo junto com eles, tá? Vale destacar que quando consultada pela juíza Caroline, a outra juíza anterior que saiu, Fonseca, a administradora judicial manifestou o entendimento de que não havia necessidade do afastamento dos membros do Conselho de Administração. Agora a expectativa é pela decisão da magistrada que pode redefinir os rumos da administração do CRVG e da Vasco SAF. Parece que já tem um veredito. A juíza já apurou todo o fato, já fechou ali o processo e agora está num aguardo aí do que ela vai falar, do que ela vai fazer, da sentença dela, né? Do que ela vai decidir. Está no aguardo ali do posicionamento da juíza, né, sobre o assunto aí da intervenção da Vasco SAF. Parece que ela já apurou, parece aí que o processo já está fechado, né, e só está faltando agora o veredito da juíza. Então, vamos aguardar. A verdade é que eu estou de saco cheio, de toda hora aparece uma coisa sobre isso, né, vai cair liminar, vai ser decidido isso, vão botar a gestão administrativa de volta, não sei o quê, e nada acontece, cara. Nada acontece, o Vasco ainda está parado, está estacionado no tempo, tá? Sem poder contratar técnico, sem poder fazer nada por causa de uma intervenção, né? E outro detalhe, cara, mesmo que a diretoria administrativa volte para o comando da SAF, a interventora vai estar junto, se a juíza decidir que a interventora vai ter que estar junto ali com a gestão administrativa, o Pedrinho vai, tudo que ele fizer, qualquer peido que ele soltar, ele vai ter que recorrer à interventora para ver se ela autoriza ou não. Eu não sei até que ponto isso é bom. Eu acho que quando o Pedrinho voltar, quando a gestão administrativa, né, voltar aí no comando, é para vender o clube de uma vez pro Marco Lamáquia, cara. É para vender logo de uma vez, entendeu? Se o Pedrinho voltar, é para acelerar esta porra dessa venda, porque a gente não aguenta mais, cara. O Vasco tem que andar. O Vasco tem que evoluir. O Vasco tem que sair do lugar, porque, cara, não tá dando. Não tá dando, cara. Sinceramente, não está dando. Enquanto tiver na mão do associativo esta porra dessa SAF, o Vasco vai ficar parado no tempo. Tá? O Vasco vai ficar parado no tempo. Então, quando o Pedrinho voltar, quando o conselho administrativo aí, né, que foi afastado, voltar para o comando da SAF, sentem todo mundo à mesa, Lamáquia, 777, associativo, interventor, Getúlio Vargas, a puta que pariu, senta todo mundo na mesa, cara, e cheguem numa conclusão, pelo amor de Deus, tá? Cheguem numa conclusão, cheguem no veredito, vendam logo esta porra, vendam logo a porra desse clube, porque não tá dando mais, cara, não tá dando mais pra ficar com esses sanguessugas, essas porra desses velhos, desses conselheiro desgraçado, essa porra desse pessoal de política, de grupo político lá dentro ali, o tempo todo atravancando o clube, cara. Não dá. Não dá, cara, não dá. Infelizmente, cara, o Vasco é dos vascaínos, né? Porra, os próprios vascaínos não estão sabendo conduzir o Vasco da Gama. Não estão sabendo conduzir o Vasco da Gama. Pelo contrário, só atrapalham. Só atrapalham e são um câncer pro Vasco da Gama. Cada vez mais, eles são um câncer pro Vasco da Gama, cara. Esse aqui é um vídeo de desabafo de um torcedor que já não tá aguentando mais, cara, essa porra dessa história. Tá? O vídeo já tá um pouco longo, mas, cara, eu tinha que chegar aqui para desabafar. Eu vou postar esse vídeo aí na manhã de sábado. Não vou nem postar ele agora, tá? Vou editar ele. Ele vai subir aí por volta de 8, 9 horas da manhã, até 10 horas da manhã aí. Assisto aí porque, cara, é o desabafo de um torcedor vascaíno que não tá aguentando mais, cara. Porra, chega a me dar tristeza, cara. Chega a me dar tristeza de ver o Vasco nessa situação. Chega a me dar tristeza, que o Vasco não tem 4, 5 milhões para pagar uma multa rescisória de um técnico, cara. Por causa dessa situação que tá passando. Tá?
Chega, cara, chega, a gente não aguenta mais. A outro detalhe que eu quero trazer aqui, isso é informação minha, tá? Isso é informação minha. Escutei dizer que vai haver um protesto segunda-feira na Central do Brasil contra tudo isso que está acontecendo com o Vasco da Gama. Não sei que protesto é esse, tá? Eu escutei uma pessoa, eu tava no ponto de ônibus aqui em Paracambi para voltar para casa. Chegou um rapaz do meu lado, um garoto novo, acho que ele estava voltando lá do Rio, veio de trem, e ele chegou ali para esperar o ônibus junto comigo, tá? E ele estava falando no áudio do WhatsApp dele com alguém, dizendo que os ramais da Supervia iriam parar na segunda-feira por causa dessa manifestação aí que está acontecendo contra tudo que está acontecendo aí com o Vasco da Gama. Esse negócio de ter entrado na justiça, de ter colocado interventor, de ter parado o clube, esse tipo de coisa, tá? Eu escutei o cara falando no áudio com alguém, o cara ainda reclamando, falando assim, porra, tanta coisa pro pessoal reivindicar, tanta coisa pro pessoal protestar, o pessoal vai parar o Rio de Janeiro por causa do Vasco. Porra, tá de sacanagem, né? Eu não sei se isso é verdade. Eu não sei se isso é verdade, tá? Mas o cara tava reclamando lá no WhatsApp com alguém. Porra, vão parar no Rio por causa do Vasco. E diz que deve ser aí por volta de umas 17 horas. 5 horas da tarde, na hora do rush mesmo. Na hora da galera voltar para casa, diz que vai ser uma merda, que vai parar ali os ramais ali, todinho ali da Supervia ali, que eles vão entrar por dentro ali da Supervia, pela central ali, vai ser um banzé do caramba. Diz que a porrada vai comer, tá? Por causa de protesto aí contra essas coisas que estão acontecendo com o Vasco da Gama. Não sei se isso é verdade. Eu não sei se isso é verdade. Foi uma coisa que eu escutei um cara conversando no áudio no WhatsApp, tá? Vamos esperar e vamos aguardar para ver o que vai acontecer. Fiquem com Deus. Saudações vascaínas. Tenha um final de semana abençoado. Eu fui.